Olá, essa é mais uma resenha nefrovascular e a gente está aqui reunido para falar sobre o paciente com insuficiência renal crônica e tudo que a gente pode fazer por ele. Ajudar os profissionais de equipe multidisciplinar a fazer trocas para a gente tratar dos pacientes cada vez melhor. Hoje o nosso tema é super importante, a gente vai falar da dor crônica no paciente renal crônico. A gente tem como convidado o Dr. Maruan Mais, é médico anestesista, especialista em dor, e a doutora Mayumi Tsuji, que é nefrologista e veio para acompanhar a gente nessa enquete com o Dr. Maruan. Vamos lá, vou pedir para o Dr. Maruan se apresentar. Bem-vindos. Maruan, conta aí um pouco da sua história, como que você chegou em dor, como que você decidiu por esse caminho. Pois é, comecei a minha seara na anestesiologia. Aí de lá fui me encantando pela parte do processo do tratamento da dor, tanto a parte aguda quanto crônica. E daí me enveredei, saí, fiquei 1 ano só fazendo a parte de dor crônica. Acabei conhecendo também, dentro dessa seara, os cuidados paliativos. E desde então são 25 anos de história trabalhando com dor e cuidados paliativos. Que legal, hein? Muita paciência nessa história, né? Você sabe, Lícia, que não é nem tanto paciência, porque assim, quando a gente entende que todo mundo passa por um sofrimento e a gente precisa minorar o sofrimento, a gente percebe que isso não é difícil. E existe essa lenda de que o paciente de dor crônica é um paciente que perturba, que incomoda. Isso não é uma verdade. Porque a hora que ele se sente acolhido, se sente abraçado, se sente entendido da sua necessidade, né, e que alguém acredita no que ele está falando, no que ele está sentindo, no que o está limitando, esse paciente ele adere e conduz de forma bem tranquila, sabe? Então a gente precisa quebrar alguns estigmas, e esse é um dos estigmas que a gente tenta desfazer nesses 25 anos de história que eu estou trabalhando com isso. Que maneira legal de falar disso, né? Mayumi, se apresenta aqui para nós. Sei que você participou do outro, mas esse é um novo podcast. Te apresenta, por favor. Eu fiz faculdade aqui em Campo Grande, fiz residência de clínica médica também aqui em Campo Grande, no HU, e fiz nefrologia na USP em Ribeirão. Terminei no começo de 2022, aí eu voltei aqui para Campo Grande e desde então estou aqui. Está trabalhando. Trabalhando. Na luta com o paciente renal crônico. E a dor no renal crônico, ela é mesmo negligenciada? Então, se a dor é negligenciada em qualquer outras situações clínicas, imagina na do renal crônico, né? Em que às vezes se foca muito nas patologias renais e nas suas concomitâncias de alternâncias relacionadas a outros sistemas, e aí a gente acaba por esquecendo que esse paciente também sofre, né? Então, dentro de todo o contexto, no renal crônico, ele sofre como qualquer outro paciente com patologia crônica. Então, ele já sofre no que tange a parte dos rins, imagine do resto. Então, às vezes, o foco apenas no sofrimento que ele tem diário, nas limitações por causa da sua lesão renal. Aí a gente pensa, né? E o resto? Ele deixou de ter o resto? Não deixou de ter o resto. Ele tem toda uma vida, ele deambula, ele anda, ele dorme, ele senta, ele levanta. Ele pode e deve fazer alguma atividade física muito bem orientada nos pacientes, desde os mais graves até os menos graves, né? Então, esse contexto, nessa situação, a gente percebe que isso pode deixar que ele aguenta, tem que ser assim mesmo. Essas frases nós temos que abolir, né? Não é assim mesmo, acostuma. Não acostuma não. Se a dor estiver limitando, se a dor estiver causando sofrimento, não tem por que não abordá-la. Mayumi, conta para mim na sua prática, assim, no dia a dia, você vê paciente renal crônico com dor sem ser abordada? Você vê bastante? Que o paciente mesmo deixa para depois porque ele já está dialisando 3 vezes por semana? Como que é isso na clínica? Muitas vezes eles acabam acostumando com a dor, né? Tanto tempo já com o quadro, a gente até às vezes tenta passar alguma medicação, mas as nossas opções são um pouco limitadas, principalmente na rede pública, né?
Então, o paciente acaba que acostuma e muitas vezes ele até para de queixar pra gente. Então, você passa e a gente vê de tudo, né? Desde dor de cãibra, o paciente que não para de ter cãibra, que dói, que incomoda, até paciente que tem artrose na coluna, que não consegue andar, paciente com hérnia, com neuropatia diabética, que é muito frequente. A gente tem uma das maiores causas de doença renal crônica dialítica é a diabetes, então... Isso vem de um paciente com diabetes mal controlado por muitos anos. Que vai interferir em tudo, né? Isso, acaba tendo neuropatia, né? Então... Eu vejo bastante paciente com posição... eles fazem a posição na diálise, causa alterações de coluna, de articulação de ombro, da musculatura, faz contratura. E muitas vezes eles falam, está começando a formigar meu braço quando eu faço diálise. Aí todo mundo fala, nossa, ele está fazendo isquemia. Eu falo, não, gente, tem que olhar a postura. Vamos prestar atenção, ele está reclamando de dor, tem que olhar, examinar. Nem sempre vai ser o acesso. Muito provavelmente o paciente está, sim, dialisando numa postura rígida para não escapar a agulha na diálise, né? E fora a tensão. E aí, eu vejo assim, bastante queixa dos meus pacientes porque eles acham que essas dores estão relacionadas com o acesso. E muitas vezes não estão. Não tem roubo de fluxo, não tem nada arterial no membro, nem insuficiência venosa, nem estenose central, ou que ele tem uma dor pela postura mesmo. Conta para nós, Marô, quais os principais cuidados quando você trata de um paciente com insuficiência renal? Pode ser, se quiser dividir em graus, ou você quer partir logo para o renal crônico? Então, na verdade, assim, quando você pega qualquer paciente, as situações clínicas que ela acabou de citar são muito importantes, né? Porque você pega um paciente renal crônico em qualquer fase. Na fase que ele começa a evoluir para o quadro de insuficiência renal crônica não dialítica, até que ele começa a ficar borderline para diálise, para entrar ou não para diálise, e aquele paciente que já entrou na diálise, né? E você tem um quarto paciente que a gente fala, que é o paciente que fez a diálise, que foi transplantado, e aí ele ficou bem por enquanto, e alguns deles acabam voltando para a diálise, porque existe uma falência do transplante, né? Então, se a gente quiser dividir, nós dividimos cada vez mais, né? O importante é assim, quando a gente entende o processo doloroso, entender que dor, a definição da palavra dor, embora sejam apenas 3 letras, ela tem tipos. E o que a gente mais vê no dia a dia? É que se você não especifica o tipo de dor, você não consegue entender o que é que está limitando. Então, se essa dor é em queimação, se essa dor é em cãibra, se essa dor é em pontada, se tem paroxismos ou não, tem algum horário, tem relação com a temporalidade, isso é uma coisa muito importante. Então, o paciente, por exemplo, o renal crônico, ele é habitualmente sarcopênico. Então, ele vai ter alterações dos tendões, alterações das articulações, alterações neurológicas, das neuropatias. Então, às vezes a gente se pega muito, eu vejo muitas pessoas falando assim, porque é neuropatia, a dor é neuropatia. Não, às vezes não é neuropatia, às vezes a dor é relacionada a um tendão que está alterado por causa que alterou a biomecânica, que ele alterou a sua biomecânica. Então, a partir desse momento, você precisa entender todo o contexto. A gente tem uma limitação em todos os momentos. Você citou a rede pública, né? Mas hoje a gente tem a limitação da rede pública, nós temos a limitação da rede privada, quando a gente fala de convênios para conduzir alguns tratamentos, né? Então, às vezes eu falo que tecnicamente eu sempre tenho que oferecer ao paciente que me procura todas as possibilidades possíveis de tratar. E a partir daí, eu vou ver com ele o que é dentro do que pode ser tratado, o que é possível ou não ser tratado, por uma série de questões que podem limitar. Hoje, no tratamento para dor crônica, a gente limita, então, a gente pode, na seara dos pacientes renais crônicos, a gente pode classificar nesses 4 partes. E eu posso tratar de forma clínica, eu posso fazer intervenção clássica, eu posso fazer intervenção um pouco que a gente chama não mais clássica, eu me ouso a classificar em 4 linhas de tratamento no processo de dor crônica, e as terapias físicas, que funcionam muito bem no renal crônico. Tá? Então, a gente precisa entender, primeiro, a fisiopatologia do paciente renal crônico, que é uma fisiopatologia diferente dos demais. Ele não é tão diferente quando você pega, por exemplo, um paciente cardiopata, grave, com as suas alterações. Ele tem uma fisiopatologia a nível neuronal, nível de tendão, muito semelhante. Tá? No renal crônico em si, a característica principal é porque nós precisamos muitas vezes do rim para eliminar. E a gente, quando fala em anti-inflamatórios, no processo de dor crônica, a gente já sabe que eles são contraindicados.
E apesar disso, é o medicamento mais vendido. Então, eu gostaria, esse é um tema que eu quero que você fale bem claramente. Anti-inflamatório não cura dor. Anti-inflamatório mascara, não é feito diagnóstico, é fácil de comprar. Você vai na farmácia, vai até no posto, fala que está com dor, o médico do posto te atende na urgência, te passa um anti-inflamatório, que você fala, eu preciso de um anti-inflamatório. E isso causa lesão renal a longo prazo, né, Mayumi? Quantidade e tempo de uso não vai resolver o problema da dor crônica. Eu queria que você deixasse assim bem claro, você é especialista nisso. Isso assim, hoje é muito bem, falo para você, é muito bem pavimentado. Anti-inflamatórios não tem nenhuma indicação e ação para o tratamento da dor crônica. O problema é que você tem, às vezes assim, uma prescrição que pode acontecer de forma inadequada, mas o nosso maior problema hoje chama-se a automedicação, a busca. Então eu brinco quando os pacientes falam assim, o que é que você buscou na promoção da farmácia para tratar a sua dor? Né? Então, invariavelmente, há muito tempo eu bato na tecla que anti-inflamatório tinha que ser receita carbonada, controlado, porque a busca fácil do uso do anti-inflamatório, porque ele só mascara, ele não trata o processo de dor crônica. Então as pessoas falam assim, não, mas eu tomei, mas eu curei minha dor. Não curou, porque se tivesse curado, ela não tinha voltado. Então, ela não trata, ela só mascara. E aí você vai ganhar o quê? Em efeitos adversos. Que fique claro aqui que a gente está falando em dor crônica, né? Que a dor aguda, o anti-inflamatório, quando bem indicado, ele pode melhorar bastante o processo inflamatório agudo de trauma, essas coisas. Mas uma dor crônica que se repete ao longo dos anos e que você toma um anti-inflamatório mascara, ele não é indicado. Tem que fazer o diagnóstico correto, certo, mesmo né? Nos processos agudos, a limitação quanto ao tempo do seu uso, né? Então, 2, 3, 4 dias e orientado. Né? Então, o que a gente mais vê, assim, quem acompanha o paciente de perto percebe que pode ter uma alteração da função renal com uso com 2 dias, 3 dias. Nós temos anti-inflamatórios no mercado que alguns presumem ser analgésicos, que não tem nada de analgésico. Ele faz lesão epigástrica e lesão renal na primeira dose. Há uma potência ótimo, melhora. Qual o preço? Então, eu tenho hoje, não há justificativa. Nós temos hoje muitas outras opções muito melhores e prescritas de forma adequada, sem necessidade. Então, o anti-inflamatório de forma pontual, ele tem as suas indicações e vai continuar tendo, tá? Na fase aguda e bem aguda, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Mas a cultura que se estabeleceu, a busca por medicamentos dessa linha que não tem controle na prescrição faz essa busca inadvertida e aí muitos pagam o preço. Eu devo ter hoje atualmente 2 ou 3 pacientes que evoluíram para insuficiência renal crônica por uso inadvertido de anti-inflamatórios. Se eu tenho 2, 3 casos, a doutora aqui deve ter um... Como que é, Mayumi, você, nesse tempo da sua residência até agora que você trabalha, é bem frequente o uso do anti-inflamatório para desenvolver uma doença renal mais rápida? Porque tem vários pontos, vários fatores que levam à insuficiência renal. Somando, mas né? o anti-inflamatório ajuda a potencializar e acelerar essa insuficiência. Você tem notado? A gente tem bastante, infelizmente a gente vê muito. Pacientes que quebram algum membro, mesmo que a gente oriente em todas as consultas, pacientes de consultório conservador, que ainda não fazem hemodiálise, que não pode tomar anti-inflamatório porque piora a função renal. Mesmo assim, se o médico prescreve, eles tomam. Infelizmente, chega lá com uma receita de celecoxib, uma receita de diclofenaco, que vai no posto. Tô com dor no ombro, uma tendinite, uma bursite, eles vão lá e eles tomam, mesmo a gente orientando todas as consultas. Então, e isso acaba que leva a uma piora de função renal. Muitas vezes ele faz uma insuficiência renal aguda, corre o risco de não retornar para o que era antes e acelerar a progressão da doença, infelizmente. Essa é uma realidade, né? Então, aquele paciente borderline que está numa insuficiência renal crônica mais controlada clinicamente, né? Aí você, assim, é a gota num copo cheio, gota d'água num copo cheio que transborda. Né? Pacientes com neuropatia, invariavelmente, fazem muito uso de anti-inflamatório de forma inadvertida, né? Da mesma forma que eles fazem a lesão microangiopatia, você sabe, entende isso melhor do que eu, né? Também faz no rim, leva, né? Então, assim, é aquela gota d'água. Então,
É a reação perfeita para você ter complicações. Então, hoje nós precisamos, um dos pontos que eu bato há muito tempo, nesse ponto, é que o paciente precisa entender que todas as medicações têm indicações e contraindicações. Então, em uma situação, a gente, não vou poder usar tal e tal. Nós temos outras opções. O arsenal terapêutico hoje é muito amplo no processo de dor crônica. E acredito que também nas especialidades de vocês também tenha mudado muito, né? Então, do que há 25 anos atrás, em que a gente discutia destruir alguns órgãos, destruir alguns nervos para poder ter alívio de dor crônica, hoje a gente raramente fala em destruir, a gente fala em modular. Porque o arsenal melhorou, os conceitos melhoraram, os conhecimentos melhoraram. E por que é que nós temos que andar no século passado ainda? Tá? Então, isso a gente bate. Existem alguns preconceitos que eu falo, né, estabelecidos pelo uso de opioides. O renal crônico ele fica muito bem com opioides, porque ele já é um paciente inflamado por si só e vai continuar sendo inflamado. Então, tem essas celeumas de que não pode usar. Não, dependendo, pode usar indicado e controlado, né? Aí você tem atualmente, a gente tem que tomar cuidado com os modismos, né? Então vem hoje atualmente falando dos canabinoides, né? Funcionam também, mas eles não servem para tudo. Na verdade, nenhum medicamento no processo de dor crônica vai resolver sozinho. É sempre um conjunto. Por quê? Porque nós temos múltiplos canais, múltiplos receptores, múltiplas alterações. Então nós temos que pensar em tratar esses múltiplos canais, múltiplos receptores. Então tudo isso a gente tem que pensar de forma conjunta. Tá, é muito diferente você tratar um paciente sem insuficiência renal com um paciente dialisando, por exemplo? Tem muita diferença no manejo do tratamento? Tem. Existem diferenças sim, porque assim, o paciente que vai fazer a diálise, ele tem todas as particularidades do trauma da diálise, né? Então, eu tenho que entender qual que é o melhor momento. O paciente que faz diálise, ele não pode ser submetido a um procedimento. Não, ele pode ser submetido a um procedimento. Ele até deve, até para se sentir mais confortável. Porque se ele começa a entrar em posição que a gente chama de posição antálgica, ele não consegue ficar em posição tal, em posição assim ou assado, ele às vezes não quer nem ir fazer a diálise. O que para ele é uma necessidade para se manter vivo, né? Então, esses pacientes, é só a gente ajustar o horário da diálise, como esse paciente está, qual o melhor momento, como eu posso intercalar com a diálise, para ele merecer um tratamento adequado, uma intervenção. A gente coloca que por causa da dificuldade de manipular os medicamentos para o tratamento clínico, porque eu não tenho um órgão para me ajudar. Eu não tenho esse órgão para me ajudar. E muitas das drogas não são dialisáveis, o que às vezes pode até atrapalhar a proposta que vem sendo feita da diálise. Então, eu tenho que procurar nesse paciente como eu posso conduzi-lo para deixá-lo mais confortável sem descompensar o que está compensado dentro de um paciente grave. Então, quando eu tenho um paciente hepatopata com uma lesão hepática grave, o cuidado é o mesmo. Se eu tenho um paciente coronariopata ou uma cardiopatia, um problema no coração grave, eu tenho cuidado por causa do coração. Então, é os mesmos cuidados, é as particularidades, a individualidade de cada um naquele momento de como ele está em todo o seu contexto clínico. Se eu não olhar para essas particularidades, a chance de eu ter insucesso no meu tratamento, a chance de eu descompensar um quadro que está relativamente compensado, ela é grande. E conta assim, que tipo de procedimentos um paciente renal pode fazer ou que não seja medicamentoso, as terapias que eu sou paciente dele de dor crônica, tá? Por isso que ele está aqui. Então, assim, tem coisas que não são invasivas. O que você tem de alternativa para melhorar essas dores sem o paciente ter medo de chegar no centro cirúrgico, de fazer um procedimento maior? O que você tem de alternativa? É a linha que eu falo do tratamento das terapias físicas, né? Então, hoje, as terapias físicas elas são um grande aliado. Melhorou muito os conhecimentos relacionados a ela. Então, eu pego um paciente desse, eu posso usar um laser de alta intensidade, e aqui eu não estou falando laser simples, de baixa densidade, classe 1, 2, 3. Eu estou falando laser de alta intensidade, que pode ter uma penetração bem profunda. Nós estamos falando de 10, 12, 15 centímetros, dependendo da potência que eu utilizar. Então, eu estou falando do sistema superindutivo, que é uma terapia que a gente usa por ondas magnéticas.
Então eu posso tratar esse paciente tranquilamente, até para diminuição de edema, né? Para processos regenerativos, a terapias de ondas de choque, que pode ser tanto a radial quanto a focal, cada um com as suas particularidades, tá? A mesa de distração, que é a Spinal Decompression, nós temos, muita gente vê falar sobre a mesa de tração. Só a mesa de tração, ela pode ter alguns problemas maiores quando quando o tratamento segue-se, por vezes você não consegue o espaço que você quer. Então a Spinal, ela traz um pouquinho mais de qualidade na sua... Então são terapias que você pode agregar, e hoje eu falo assim, com tranquilidade, o paciente chegar travado para eu atender na clínica, eu consigo tirar ele da crise só com as terapias físicas que eu tenho disponíveis na clínica, né? Então, isso... Eu tô rindo porque eu sou testemunha, tá? Cheguei lá sem andar, tô aqui firme, ó, gravando o podcast. Então, isso a gente consegue fazer hoje de forma bem tranquila, né? É claro, assim, um paciente com a condição clínica limítrofe, então a gente vai monitorar, isso eu posso mais, isso eu posso menos. Então, você vê, recentemente uma colega cardiologista me ligou e me encaminhou um paciente. Olha, o paciente colocou stent, um coronariopata grave, colocou stent há 2 semanas e está travado. E aí, ele tem indicação de operar. O que faz? Fala para ele, não tem nada para fazer? Só porque o coração está lá sofrendo? Infarto de dor. A gente tem como ajustar e fazer várias coisas para poder deixá-lo de forma mais confortável. Às vezes vai dar mais trabalho, às vezes vai dar menos trabalho. Como tudo que a gente faz na vida, tem coisas que são mais fáceis e coisas que são mais difíceis. Mas tranquilamente... É que o paciente renal crônico já vai fazer diálise 3 vezes por semana. Aí ele tem que ir no endócrino, eu sempre falo isso, né, repetitivo, mas assim, tem que ir no cardiologista, tem que ir no endócrino, a vascular quer ver o acesso dele a cada 3 meses, e aí ele tem uma dor, e aí a dor incomoda ele, mas ele vai ter que ir mais um médico, aí se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai ter que ir mais vezes lá. Então, assim, aí ele deprime porque ele já está dialisando mesmo, sabe? Assim, então, precisa ter uma equipe que aborde isso e que explique para esse paciente que ele não precisa passar dor. Tem jeito de melhorar essa dor. Eu sei que, às vezes, no SUS é difícil, né? A gente achar um ambulatório de dor pelo SUS, mas a gente queria, assim, que você conseguisse... orientar um pouco melhor nossos néfrons. Igual você falou, dá para usar opioide? Dá, mas aí tem que controlar qual que é o efeito que isso vai dar, mas ele não precisa ficar passando dor, né? Não, aí a gente, como eu falei assim, é a individualidade, né? Você pegar um paciente renal crônico é igual você pegar um paciente com Alzheimer, um paciente com Parkinson, são pacientes que têm as suas particularidades. Então, quando eu vou lançar mão do uso de medicamentos para o tratamento clínico do processo doloroso, então eu tenho uma gama de medicamentos para utilizar. O clássico que a gente aprendeu na nossa formação é anti-inflamatório e opioide e a dipirona ou paracetamol. Esse é o clássico, mas isso vale muito para dor aguda. Tá? Na dor crônica, desses medicamentos que a gente tira, que a gente abstrai qual? Os opioides e a dipirona. Tá? O paracetamol a gente já sabe que tem uma potência muito fraca, né? E tanto é que antigamente se usava 3 gramas, agora 1,5 gramas, agora menos ainda, né? Porque a gente sabe dos efeitos adversos que ele tem, né? Então, a gente tem uma linha de medicamentos. Hoje eu posso usar anticonvulsivante, antidepressivos, relaxantes musculares, alguns hipnóticos. Então, assim, a gama terapêutica é muito grande. Tá? Então, a hora que você associa, você tem a possibilidade de associar uma pitadinha de tratamento clínico, uma pitadinha de tratamento intervencionista e uma pitadinha de tratamento físico, terapias físicas, você consegue deixar esse paciente mais confortável. E quando você coloca, esse paciente está cansado, que ele tem que ir isso aqui, tem que ir ali, tem que ir no outro. Então, mas ele precisa, aí você precisa passar para ele o seguinte, se não for, você vai parar. Então, eu brinco e falo, a gente para por bem ou para por mal, né? Então a gente vai deixando. Então, se ele entender que ele precisa, que ele vai ficar melhor, vai se sentir mais confortável, ele vai fazer. Agora, às vezes, não chega a esse tipo de informação, que ele tem a possibilidade de ficar melhor, que ele tem a possibilidade de sentir-se confortável em todos os aspectos. Quando a gente fala na seara dos cuidados paliativos, a gente fala que o paciente ele tem o direito de se sentir confortável até os últimos dias da sua vida. Né? Então, a gente tem que entender que a dor faz parte de um desses
contextos que a gente vive, né? Na verdade, a gente sabe que 75% dos pacientes que estão em cuidados paliativos, eles sofrem de dor. E sofrem porque, às vezes, está sendo mal conduzido. Então, essa educação dentro dos cuidados paliativos também é importante sobre esse aspecto, tá? Mas entra assim, não adianta eu dar um medicamento para ele ficar bem, eu colocar uma situação de ele ficar bem da dor, mas ter dificuldade de evacuar, de fazer o seu cocô no vaso todo dia ou a cada 2 dias. Ou ficar dopado, igual eu te falo. Ou Não é para ficar dopado sonolento. fora de órbita, tem que achar um... Eu falo que mais importante, às vezes, do que diminuir ou de tratar a dor para buscar a sua ausência por completo, é fazer o paciente ganhar autonomia. Né? Qual é o grau de autonomia que eu vou fazer ele ganhar? Qual é o grau de autonomia que você vai conseguir fazendo o tratamento? Né? Então, isso que a gente tem que entender, porque a partir do momento que a gente começa a ter cada vez mais dor, todos nós, como seres humanos, vão ficando o quê? Mais introspectivos, mais limitantes. Eu não quero sair, não vou sair, eu vou passar dificuldade, eu vou passar uma vergonha, porque eu vou sentir isso, eu não vou conseguir, e aquilo, mal vou conseguir levantar na cadeira, eu vou andar passos lentos. Né? E aí vem o receio do julgamento, né? Porque todos nós somos julgados a todos os momentos. Eu vou incomodar, todo mundo vai ficar me olhando exatamente. Porque eu estou mancando. Tá? Diminui muito a qualidade de vida deles. Né? Exatamente. Então, isso que a gente busca. No tratamento para dor, a gente quer o paciente confortável e com ganho de autonomia. E que é mais ou menos um cerne, a gente fala em cuidados paliativos. Então, mesmo o paciente que está fazendo a sua diálise, tem a sua terapia renal, que ele está sendo conduzido, em algum momento ela também vai começar a falhar. Porque nada é eterno, né? E qual é o momento de transição, que acho que é uma das decisões mais difíceis, qual é o momento de eu parar ou de eu fazer um pouco mais, né? Então, isso a gente só consegue ter mais claro quando a gente acompanha mais de perto, quando a gente individualiza, quando olha o contexto como um todo, né? Não o paciente por partes, né? E você tem alguma história de você falou que tem pelo menos 3 pacientes renais crônicos, alguma história de um paciente que chegou lá, falou, agora não dá mais, eu vim aqui, última chance e tal, e você conseguiu reverter? Como foi a experiência? 3 por uso de anti-inflamatórios. Ah, tá. Só de anti-inflamatórios, né? Então, por exemplo, recentemente tem um paciente com acho que 80 anos e começou a ficar limitado por causa de alterações em sua coluna vertebral. E aí ele não conseguia andar, não conseguia posição para deitar, não conseguia posição para sentar. Aí nós começamos uma terapia clínica, ajuste pequeno, porque ele não é dialítico, mas ele está no limite, né? Se alguém dá uma sopradinha, ele vai, né? Como fazer com esse paciente para ele não descompensar essa parte, tá? Aí a gente propôs para ele até as terapias físicas, ele melhorou parcialmente, mas não estava satisfatório. Fiz a intervenção nele, né? Quais são os medicamentos que você toma, o risco de interação, o que você vai cuidar e tal. Aí chegou um momento que ele melhorou mais um pouco, mas ainda não tinha uma posição adequada, por exemplo, para sentar, para deitar. Né? Ele adotava uma posição antálgica. Aí eu propus para a família, falei, olha, existe no segundo passo, existe um medicamento tal e um medicamento tal, que habitualmente a gente não usa de rotina, mas no renal crônico a gente pode utilizar, porque ele não vai afetar nada da dinâmica da função renal dele, da função clínica dele, tá? Mas, por exemplo, a gente estava falando da limitação do SUS, a limitação do convênio. Por exemplo, o convênio não cobre, então, não cobre, isso aí vai ter que custear. Aí a família aceitou, entendeu o contexto, eu reavaliei esse paciente hoje, inclusive. Aí fiz o procedimento nele e ele voltou para mim e falou assim, estou andando praticamente normal. E não tinha anti-inflamatório, não tinha anestésico local, não tinha corticoide, não tinha alfagonista. Então a gente usou um ácido hialurônico específico e um medicamento novo que está saindo no mercado para isso. Então, são coisas que você faz que melhoram. Então, assim, você não tem uma única... Quem conhece sabe que não existe uma única arma, um único tiro para uma situação. Você tem que ter um arsenal grande. Eu vou falar para você, uma pessoa de 80 anos com dor limitante, ele deprime e ele pode ficar mal mesmo. Então, assim, que você faça um procedimento nele a cada 6 meses, se for necessário, e ele tiver uma vida
como que você falou que o cuidado paliativo? Uma qualidade de vida, né? Confortável, não ter limitação. Uma vida confortável, que ele possa caminhar e ter autonomia, para ele é muito diferente. Aí você tem assim, outro paradigma que a gente precisa quebrar. A ideia de que o procedimento é agressivo. Então, mais agressivo é você fazer uma receita com 3, 4 medicamentos ou fazer um procedimento e não prescrever esses 3, 4 medicamentos. Porque, por exemplo, esse paciente renal crônico que eu estou conduzindo, ele está sem nenhum medicamento em casa, só de pirona se necessário. Então, terapias físicas e procedimentos. O que é mais invasivo? É o procedimento ou uma receita com 3, 4, 5 medicamentos? Porque a gente sabe que os pacientes, até quando estão sozinhos e sofrendo, eles vão usar do que o fulano falar, ciclano falar, eles vão usar. E capaz de ir na farmácia ainda comprar um anti-inflamatório, né? Então, assim, se é batata, vai tirar sua dor. Ele precisa acreditar que ele pode melhorar, sabe? Então, você trazer ele para perto, explicar, individualizar, colocar a situação que às vezes pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Esse paciente não foi fácil equilibrá-lo. Então, eu levei acho que 4 ou 5 semanas para conseguir compensá-lo no contexto todo. Tá? E já não era a primeira vez que ele tinha vindo. Então, a gente tem que entender aquele momento, porque o paciente renal crônico, ele sempre vai vir um pouquinho pior do que veio antes. Né? Então, o borderline, ou qualquer um deles, assim, ele é um paciente agora, 6 meses atrás ele era um paciente um pouquinho melhor, daqui 6 meses ele vai ser um paciente um pouquinho mais complicadinho, né? E o que não é problema. Esse conceito de que é um paciente complicado a gente não trata, não, trata. É esse que às vezes precisa mais atenção, esse que precisa de mais ser tratado, porque ele é mais chance de ficar cada vez mais limitado. Ele é muito mais delicado, né? Muito, mas eu falo que é um cristalzinho. A gente lustra pouco a pouco, né, para deixá-lo mais confortável possível. E eles ficam, sabe? Então a gente tem que dar o direito, ele pode não querer tratar, que aí é o outro direito dele. Tá? Mas ele tem que saber que ele tem a opção de ser tratado. De ser tratado de forma para se sentir mais confortável e ganhar autonomia. A busca hoje, a frase é ganho de autonomia, não só tratar a dor. Tá? Porque isso é relativamente fácil. Então, às vezes eu falo para o paciente, olha, tirar sua dor de hoje para amanhã é fácil. Mas é daqui 2, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Como é que nós vamos estar? Então, se esse processo, que já é crônico, deixar cronificar mais ainda, vai ser pior. A resposta vai ser pior. Se a gente faz analogia com o rim, é a mesma coisa, né? O renal crônico de hoje, não dialítico, se você não cuida, não carrega ali certinho, a chance de ele tornar dialítico é ali. Então, como a gente conduz? Né? Então, essa é a individualidade. E sempre lembrar que a aderência do paciente ao tratamento que você propõe é importantíssima, né? Ele confiar que você não passar remédio para ele e propor métodos físicos ou talvez um procedimento, ele precisa entender que isso vai ser suficiente para sanar a dor, para ele não se atrever a ir numa farmácia e comprar um anti-inflamatório bem na borda da diálise, né? Então, aí é a questão cultural, né? Algo que a gente vai ainda lutar muito, né? Eu falo isso há 25 anos, eu espero falar por muito mais tempo ainda, né? Mas a gente vai ter que mudar esses conceitos que se estabeleceram dentro da nossa sociedade em algum momento de forma errada, né? Igual as pessoas procuram, falam assim, não, eu vou fazer um bloqueio e vou ficar bem em quanto tempo? Tem essa resposta. O termo bloqueio, na verdade, é um pouco jocoso já hoje, diante dos conhecimentos que nós temos, né? Então a gente faz o procedimento e avalia a resposta de cada um. A sua resposta é diferente dela, que é diferente da minha, tá? Então eu posso ter uma resposta melhor, eu posso ter uma lesão mais grave, e aí dentro desse contexto eu abordo parte da sua lesão, porque não dá para abordar o todo, porque o quadro é mais grave, então aí você aborda pouco a pouco, melhora. Mas a hora que você consegue, um paciente que chega travado, sem conseguir estar fazendo nada no seu dia a dia, né? E aí, de repente, ele vai ganhando cada vez mais autonomia, cada vez mais autonomia. Nossa, voltar a dormir. Né? Dormir é importantíssimo, até para a recuperação dos tecidos. Você tem que dormir bem, senão o negócio não funciona. E a dor não deixa você dormir, né? E é dentro do ciclo circadiano que a gente faz a liberação dos nossos neurotransmissores, de tudo que a gente precisa, né? Em cada momento. Por isso que a dor tem períodos que dói mais mesmo. Às vezes você fala,
só tenho dor à noite quando meu corpo esfria. Não, você tem dor à noite porque o ciclo circadiano se muda à noite, tem uma diminuição. Então, provavelmente, nós vamos ter mais dor à noite mesmo, no começo da noite e no começo da madrugada. São os períodos mais críticos, né? Que é onde se infarta mais. Também tem relação. Chegou o nosso lanchinho. Vamos servir o bolo de manhã. Mandou mais um bolinho para nós, maravilhoso. Esse daí eu encomendei, especial de aipim, tá bom? Vou mostrar para vocês que delícia. Vamos continuar falando, eles vão trazer o bolinho, eu vou cortando. E a gente vai conversando e a gente dá uma beliscada. Deixa a doutora falar um pouquinho, né? A doutora... Pode continuar. A doutora, ela é o seguinte, ela é minha companheira nos acessos. Ah, é? É, a doutora Mayumi cuida dos pacientinhos maravilhosamente bem. Ela me liga e me manda dos pacientes que ela vê na cidade inteira. E a importância dela estar aqui hoje é que ela dá um suporte para o paciente, né? Então, assim, o negócio da dor crônica no paciente renal crônico, muitas vezes, o pacientinho ele fica até moadinho lá, ele não fala, né? Então, assim, se o médico não vir, tá doendo, tá com dor, é igual ela falou agora há pouco, que eles trabalham como plantonistas e tem um médico que é prescritor, que nem sempre vê o paciente, ele faz a análise da diálise em si, mas o paciente como um todo, quem vê é o plantonista que está lá. Então, ele tem que prestar atenção que ele está com dor. Né, Mayumi? Comenta alguma coisa sobre isso, por favor, enquanto eu corto. Ó, esse bolo é famoso. Tá bonito o bolo. No salão de hemodiálise é muito diferente, muito complicado da gente avaliar. Tem muita gente que não quer falar, tem muita gente que às vezes não se sente confortável com o médico, principalmente por ser médico plantonista, então às vezes eles não falam mesmo. E muitas vezes a gente acaba pecando, médicos, né? A gente acaba pecando por falta de conhecimento. Porque a gente tem... A maioria dos nossos pacientes são do SUS. E a gente tem muitos pacientes que não conseguem comprar nem uma medicação, infelizmente. Então a gente acaba lançando muita mão de anti-inflamatórios na hemodiálise, principalmente os pacientes que já não urinam. Pacientes que ainda têm diurese, a gente tenta evitar ainda, né? Mas pacientes que não urinam, infelizmente, acaba sendo uma medicação que a gente lança a mão com frequência. Mas aí você tem, assim, nesse contexto, existe uma justificativa. O paciente, nessa situação, ele é um paciente que ele tem uma dor crônica e tem fenômenos que agudizam, né? Aí o anti-inflamatório eventual está indicado para essas agudizações. Mas aí, o paciente que está fazendo diálise, nós não temos a preocupação mais com o anti-inflamatório. Porque o rim já lesou. Já foi. Então, de alguma maneira você dá o conforto para ele, né? Você entendeu? Então, assim, o uso do anti-inflamatório nessas situações, todo o processo de dor crônica, a gente fala assim, se ela tem uma agudização, se a nocicepção acontece de forma aguda, existe a indicação de você tratar com anti-inflamatório. O que não existe, o que não tem lógica é você pegar um paciente com uma neuropatia diabética, ou uma neuropatia de fibras finas, qualquer que seja ela, tá? E você tratar com anti-inflamatório. Esse paciente não tem indicação nenhuma. Tá? Quando você faz a análise ou eletroneuromiográfica ou pela termografia, que mostra muito claramente as alterações, de forma até mais precoce, você vê que nas lesões neurológicas não tem, no processo de dor crônica clássico, não tem indicação de usar anti-inflamatório. Nas artroses que a gente vê, se ela é interfacetária, se ela é facetária, se ela é de joelho, se ela é de ombro, se ela é de cotovelo, qualquer que seja, já não tem mais indicação de usar anti-inflamatório. Tá? Mas num processo que você tem alguma reagudização, aí sim. O paciente que está na diálise, ele por si só, por conta do trauma da diálise, você tem o estímulo e a liberação de substâncias inflamatórias agudas. Então, aí você até tem indicação de fazer anti-inflamatório. Tá? Porque a passagem pela máquina faz destruição de algumas coisas, faz liberação de citocinas, enfim, você sabe melhor do que eu isso aí. Então, você tem um processo agudo. E o paciente que já tem, começando a ter algum quadro de dor, se você aumenta um pouquinho lá as citocinas, aí ele começa a se queixar um pouco mais.
Então, nesse contexto, o anti-inflamatório pontual durante a diálise não seria de uma má conduta. Tá? Às vezes, esses pacientes crônicos, vale mais a pena, por exemplo, o uso do opioide contínuo. Então, você passa o opioide, acha um adequado no uso contínuo, você mantém o nível plasmático. Vai ter uma oscilação, uns são dialisáveis, outros não são dialisáveis, né? Então pode ter uma outra oscilação, mas eles ficam bem. E normalmente você precisa de doses menores de que pacientes sem... Lembrando que nossos estudos são feitos em pacientes rígidos, né? Então, uma vez eu estava numa reunião falando, porque pode ser usado em pacientes graves. Eu falei assim, alguém poderia... Eu fiz exatamente essa pergunta. Alguém poderia me mandar alguns artigos, então, do uso desse medicamento em pacientes renais crônicos dialíticos e renais crônicos não dialíticos? Não, doutor. Aí a indústria falou, não, doutor, nós não temos esse tipo de trabalho. Eu falei, então, porque as variáveis são imensas. E como é que você vai falar que é do medicamento ou não? Então, nesse tipo de paciente, você faz como? Você começa e titula. Vai titulando e vai ajustando para mais ou para menos. Tá? As medicações transdérmicas no paciente renal crônico funcionam muito bem. Tá? Os opioides transdérmicos. Então, desde que ele não tenha um quadro infeccioso, porque se tiver contraindicação, você tem que tirar. Apesar de ele ter uma alteração da microcirculação da pele, então você tem como você fazer ajustes e ele fica muito bem. E normalmente ele fica bem com baixas doses. Tá? Então aí você já dá algum conforto para ele. Aí nesses fenômenos que existem agudizações leves, ele vai estar de alguma forma já coberto. Aí você suplementa com uma dipirona normalmente. Tá? E às vezes a dipirona é mais efetiva do que o anti-inflamatório, né? Tem que ver se a condição dele. Existe uma discussão que a dipirona causa hipotensão, né? Existe um fórum da dipirona, não sei se vocês sabiam disso. Não. Para dizer que isso não é verdade. Tá? Então, hoje a gente sabe que a dipirona não dá hipotensão. O que ela faz, ela melhora o processo de dor, aí por melhorar o processo de dor, diminui a liberação de catecolaminas e aí a pressão cai, mas por mecanismo direto, não indireto. Por mecanismo indireto, desculpa, não direto. É igual uma sedação, o paciente chega na sala 20/15 de pressão, faz um cheirinho, pá! Aí melhora. 15/10 já melhora. Mas essa discussão da dipirona, ela é antiguíssima, nós estamos falando de 50 anos de história. Eu trato, às vezes, não é minha função na clínica de hemodiálise, mas às vezes eu vejo algum paciente com neuropatia e tal, e aí até já peguei no consultório, no SUS a gente tem a mitriptilina, né? Então, eu gosto da pregabalina para neuropatia e tal, mas aí passei a mitriptilina, o paciente vem. Eu vi a bula, não tô deprimido. Eu não quero tomar isso aqui. Eu falo, não, peraí, não é por causa disso, tal. E é para eu subir a dose, é difícil, porque aí eles não querem mais tomar, porque ele não reclamou que estava deprimido, porque era dor. É um rolo isso, né? Então, mas aí é aquela história, né? Quando a gente vai no restaurante, a gente não pode entrar em todas as cozinhas, né? Senão ninguém vai comer nada, né? Em boa parte dos lugares que a gente for. Então, quando o paciente lê a bula, é mais um paradigma para ser quebrado, né? Então, ele leu a bula e interpretou a parte que interessava, porque na maior parte da bula, lá consta que eu uso também para processo de dor crônica, né? Aí eu brinco com os pacientes, você leu a bula da dipirona? Não, não leio. Você leu do anti-inflamatório? Não, é porque o preconceito de ler só da amitriptilina ou de um anticonvulsivante, né? Você passa um anticonvulsivante, mas eu não tenho crise convulsiva, né? Eu não tenho epilepsia, mas aí é mais uma coisa para a gente educar, explicar e assim vai. E comenta para nós um pouquinho de um paciente transplantado. Ele fica igual a um paciente sem insuficiência renal depois do transplante? Você tem algum cuidado especial com este paciente? Então, o problema maior nesses pacientes é assim, a gente fica mais tranquilo quanto à função renal, que teoricamente está funcionando perfeitamente, então a gente fica mais tranquilo com isso. Mas ele usa os imunomoduladores, né? Imunossupressores, desculpa. E aí a gente toma o cuidado para não alterar o perfil, alterar a farmacocinética desses medicamentos. Tá? Porque se eu passo alguma coisa que diminui a ação dos imunossupressores, invariavelmente ele pode ter uma lesão renal. Sim. Esse eu passo então assim a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas no mais, precisa entender, né, da farmacologia de todos os medicamentos que você está trabalhando, né, e aí cuidar só com a parte dos imunossupressores. A princípio, se não tiver essa restrição, ele é um paciente normal. E os meios físicos, normal? Normal.
tá? Você pode usar o laser, terapia de choque, terapia de radial, focal, o sistema superintuitivo, isso é normal, você pode usar tranquilamente. Porque tudo que você vai usar nesses aparelhos, você vai programar. Existe o clássico, os protocolos que a gente tem e os que a gente ajusta. Outro dia minha funcionária falou assim, estava trabalhando comigo da minha equipe lá, aí eu coloquei foi tratar uma região de coluna, e aí eu coloquei o protocolo de ombro. Ela falou, mas o senhor está usando o protocolo de ombro na coluna? Eu falei, então, essa é a diferença. Eu entendo o que está acontecendo aqui e o estímulo aqui. Você ainda não conhece, então talvez eu tenha falhado em não explicar para ela que as duas coisas são diferentes. Por que você usa A, não usa B, né? Então, esse é um cuidado. A história dos protocolos, né? A gente, em algum momento, transferiu a responsabilidade para os protocolos, entendendo que os protocolos passou a ser o teto, e na verdade não, ele é para ser o chão, e a partir dali a gente começa a galgar espaços, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter também. Mas no transplantado, o cuidado principal é com o imunossupressor, se a gente vai diminuir ou não a ação dele. Aí, no mais, paciente normal. Mayumi, qual que é a frequência de dor assim, que você vê nas clínicas? São os mais idosos que têm mais dores? O que você vê assim, de frequência de dor? Normalmente são crônicas. Mais idoso, mais dor. Mais eles queixam de dor. Ainda mais porque a gente tem muitos pacientes que, principalmente as mulheres, né, vão para casa, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, então aí eles vêm queixando. Aí, com a agudização da dor, né? Porque dei um mau jeito na coluna, ou o joelho começou a doer. Então, eles queixam bastante. E aí tem os mais jovens também que têm alguma dor mais mecânica, né, por algum esforço que fez também. Mas é muito, muito frequente. E, Maruan, vamos falar um pouquinho sobre como que você vê... Eu sei que você não faz mais SUS, né? Faço. Faz SUS? Você faz dor no SUS? Faço. O que você tem no SUS? Você tem uma estrutura no SUS que você pode usar nesses pacientes? Sonho de consumo, né? Que a gente possa universalizar tudo. Você sabe que eu estou quase morrendo com o meu ambulatório do SUS que está fechado. E aí eu sofro, né? Mas conta, você consegue alguma coisa a mais do que aqueles protocolinhos de SUS, né? Então, eu coloco o que eu falei assim, eu coloco para todo paciente quais as possibilidades do tratamento, né? E a gente entende que existe uma questão social, mas eu entendo que eu não posso deixar de informar a ele que ele tem outras chances. Aí, se a questão social o impedir ou não, se ele vai fazer uma vaquinha aqui ou lá, aí cabe a ele, tá? Mas a mim, eu tenho que levar a ele toda a informação, como um teórico técnico no assunto, né? Então, às vezes a gente consegue mais sucesso, a gente não consegue, igual vocês têm a limitação na área de vocês, eu também tenho na minha, né? Eu já ouvi falar assim, não, você tem que usar só o que tem no SUS. Não, eu tenho que oferecer ao paciente as possibilidades que existem de tratamento, tá? Dentro do possível, se ele não puder A ou B, o paciente falou assim, doutor, eu não tenho condições, é fazer o que dá para fazer aqui, beleza. Ele entendeu que talvez exista um limite de ganho no tratamento, porque aí existe uma limitação. Porque você não pode fingir que não existem outras coisas que talvez sejam melhores. Ele tem que ter opção de escolha, afinal de contas, ele está te consultando. Informação, né? Tá? Então, eu falo que, às vezes eu brinco e falo assim, eu gostaria de estar na praia toda semana e ir para a praia, ficar 2, 3 dias e voltar, mas é o meu direito de querer ir. Agora, eu tenho a possibilidade de ir? Não tem. Tá? Então, ele tem que entender a lesão dele e as possibilidades de tratamento. Tá? E dentro das possibilidades... Então, teve um tempo atrás, aí eu fiz uma sequência de procedimentos com terapia regenerativa, né? Em alguns pacientes, só pelo SUS. E aí, um colega falou para mim assim, o paciente tem noção do que você está fazendo? Eu falei, não, ele não tem noção do que é uma terapia regenerativa, apesar de eu ter explicado, falado. Mas são pacientes muitas vezes simples. A gente às vezes tem que tomar o cuidado do coitadinho, né? Não é questão do coitadinho, não é questão do ser humilde, é questão de ele ter uma diminuição. Às vezes não teve uma possibilidade na vida de ter condições melhores, né? Econômicas melhores. Mas a gente não tem que tratar como um coitadinho.
E aí eu falei assim, eu expliquei tudo para o paciente, mas às vezes assim, ele não consegue entender a dimensão do que é fazer, por exemplo, a possibilidade de um procedimento que se faz nos serviços de ponta no país e no mundo, né? E são pacientes que normalmente são muito gratos, né? Então você faz ele melhor, eu falo, vai ter que repetir daqui talvez 1 ano, 2 anos, 6 meses, vamos ver como vai ser a sua resposta. Então você pega pacientes com sequelados pós-Covid, que tiveram sequelas, que fizeram uma neuropatia de membro inferior, que deixaram de movimentar o pé e você coloca para ele a possibilidade de fazer e consegue fazer uma terapia regenerativa, esse paciente fala assim, doutor, eu estou voltando a mexer meu pé. Agora está doendo para eu pisar, mas antes eu não pisava. Nem sentia. Não sentia pisar. Então, assim, o paciente... Eu voltei a sentir meu pé. Ele colocava meia e tênis para levantar à noite para ir no banheiro. Então, esse paciente, ele tem que ter o direito que existe a informação de que existe a possibilidade. Então, esse paciente, por exemplo, ele conseguiu recuperar completo, teoricamente, uma lesão. Ele tinha um quadro de neuropatia do fibular, devidamente documentado na eletroneuromiografia, entendeu? E ele recuperou completamente o movimento dos pés e dos dedos do pé que ele não movimentava. Então, quando que a gente ia imaginar isso há 15, 20 anos atrás, isso seria possível? Não. Fechou o diagnóstico, a lesão definitiva e acabou. Nervo não recupera, não é assim que nós aprendemos a maior parte? Hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas dando condições adequadas, a gente pode fazer recuperar. Tá? Então, essas opções dentro do SUS a gente tenta, mas... Como eu falei, no SUS nós temos limitações, hoje trabalhar com convênio também te limita a alguns procedimentos, a algumas condutas, né? Não, tem convênio que você pede 2 procedimentos seguidos para alguma dor crônica que agudizou, eles ficam rateando para autorizar o segundo, falando por que pediu 2, né? Então, no processo de dor crônica, tratamento para dor crônica, às vezes a gente não tem esse tempo, porque às vezes o paciente melhora e demora para fazer o segundo, aí você perde o primeiro. Sabe? Então, você vai lá, trata, por exemplo, o paciente tem uma lesão de joelho, invariavelmente ele vai ter lesão de coluna. Aí ele vai fazer lesão do tendão do glúteo médio e do glúteo mínimo. Então, aí você trata o joelho, melhora o joelho, você tem que tratar o tendão e tem que tratar a coluna. Se não, tchau, tchau. A parte biomecânica se perde. Aí depois ele fala assim, depois ele não melhora. Aí esse paciente fica rateando, às vezes ele quer parar de trabalhar, porque ele não consegue evoluir no trabalho dele. Às vezes ele perde função. Tá? Então, isso às vezes nos limita. Então, ao paciente cabe a gente informar. Olha, seu problema é esse, a sequência é esse, assim, 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 assim. Tá? Então, se a gente começar o processo, e às vezes muitos pacientes, apesar de se falarem, eles começam a tratar e aí melhora. O que é natural do ser humano? Começar a fazer, melhorou, tô bem, o que ele faz? Não preciso mais. Não preciso mais. Fica tranquilo. A dor sempre vai voltar mais forte. Tá? Então eu falo isso para todos eles. A dor não perdoa. Igual um rim borderline. Ele não perdoa. Tô errado? Né? Então se você não cuidar, não tiver assim, ele vai voltar e vai voltar pior. Porque as patologias, a dor crônica vem de patologias crônicas, né? Então não são patologias que você faz alguma coisa e você cura. É como que você contornasse a situação que o paciente chegou naquele momento, com uma melhora importante ou não, mas sempre essa patologia continua lá, né? Quem tem artrose, desvio na coluna, uma hérnia de disco, ela não some porque você tratou, né? Mas isso que você colocou maneja. É importantíssimo. Você tem um paciente que é hipertenso, tem pressão alta, ele tem cura? Não, ele não tem cura. Ele tem controle, ad eterno. O diabético tem cura? Não tem cura, ele tem controle, ad eterno. O renal crônico, diálise... É a mesma coisa. Então, assim, ele precisa entender que ele precisa controlar. É um processo, é uma doença. Essa doença a gente chama de dor crônica. Essa dor crônica é relacionada à lesão que você tem do seu organismo. Ela pode ser de coluna, ela pode ser de alguma articulação, ela pode ser de tendão, ela pode ser de nervo. Então, assim, a gente precisa entender o que é que está te limitando e o que é que eu posso melhorar e controla. Tá? Eu vi quadros que a gente vê frequentemente, por exemplo, que são extremamente excruciantes, que judiam muito, são quadros, por exemplo, de neurologia trigeminais, quaisquer que sejam as causas delas. Então o paciente melhora, às vezes para, às vezes o paciente
ele entra em crise, ele acha que não tem mais nada que fazer porque alguém falou que tem que destruir o nervo. Não, você tem muita coisa para fazer. Então esse paciente precisa entender que ele é um paciente crônico. Ele precisa conduzir de forma crônica e acompanhar, entendeu? Aí eu brinco, eu falo assim, vem tomar um cafezinho comigo a cada 2 meses, pra gente ver como é que você tá, controlou tudo. No começo você acompanha mais de perto, entrou no modo automático, vamos dizer assim, tá bem, olha, vida que segue, vai seguir. Mas vamos normal. deixar bem claro aqui que a dor, quando você começa a tratar ela no começo, é muito mais fácil de você sair de uma crise do que quando ela já está num auge, né? Assim. A melhor forma de prevenir um processo de dor crônica é tratando adequadamente o primeiro processo de dor aguda. Essas coisas enraigadas que nós temos dentro da sociedade, né? Ter uma hérnia de disco não significa absolutamente nada. Se a gente fizer um exames assim, populacional, 75% das pessoas vão ter hérnia de disco, tá? Agora, desses 75%, todos eles têm dor? Não. Porque o nosso organismo tem uma capacidade de adequação. Ele vai adequando, compensando aqui a parte biomecânica, clinicamente, lá. Então, ele vai adequando. A pessoa vai deixando de erguer o braço, de levantar a perna. Ele vai, até a hora que ele chega e fala assim, o organismo fala assim, não aguento mais. Não dou mais. Né? Você está judiando demais. Aí a gente precisa de um suporte. Tá? Então, a partir do momento que ele volta a entender isso, então ele trata a dor crônica, ele dificilmente vai ter uma situação crítica que o limite. Tá? Então, ele vai ter um controle, você controla, modula e depois só acompanha. Para ver se vai precisar fazer de novo alguma coisa ou não. Tá? E uma coisa importante, você falou, um procedimento cada 6 meses, né? Assim, os procedimentos não tem, nenhum procedimento tem promessa de dizer, você vai fazer isso, vai ficar bem em 6 meses. Você vai injetar um ácido, vai ficar bem em 1 ano. Isso não existe. Não existe, né? Você faz e avalia, né? Existem outros paradigmas que a gente precisa ser quebrado, que um dia alguém falou e alguém ficou repetindo. Não dá para definir o que depende da resposta biológica de um organismo que é um indivíduo. Cada organismo vai responder da forma dele responder. Fora que as lesões são completamente diferentes. Não dá para você dá uma média, você supõe alguma coisa assim, mas não dá para você garantir que alguma coisa... Você coloca uma perspectiva, um acompanhamento, né? Uma necessidade de que você vai ter uma resposta, uns são mais lentos ou não, mas garantir que você vai fazer A ou B ou C e vai ficar ótimo, isso não acontece, né? Nem o teste de DNA é definitivo, né? É 100%, né? Então, nada é 100%. Então, a gente faz as coisas com o intuito de sempre promover, deixar ele mais confortável, sem crises, fazer com que tenha um sono reconfortante, né? E volta à atividade física, a gente estimula a atividade física, independente da idade. Aí, dependendo da patologia em si, a gente orienta, faz mais isso, faz mais aquilo, tal. Tá? Então, esse contexto é olhar como um todo. Tá? Bom, eu agradeço a presença da Mayumi aqui e quero pedir para o Dr. Maruan falar uma última consideração para os pacientes renais crônicos. Agradeço a presença dele. O que você passa de uma mensagem para fechamento do nosso podcast de hoje? Se você quiser olhar ali, Então, não é porque você tem uma patologia crônica, renal, dialítica ou não, que você não precisa sofrer com processos de dor crônica. Toda dor pode ser minorada. O sofrimento é opcional. Aí cabe o que a gente vai entender e como a gente vai agir para fazer. Tá bom. Muito obrigada. Agora, para encerrar, essa foi mais uma resenha nefrovascular, onde a gente tocou num assunto importantíssimo, que é o manejo da dor crônica no paciente renal crônico. E a gente aproveitou e colocou aqui que a dor crônica não é para ninguém, né? Não é só para o paciente renal crônico. Vamos aproveitar essas palavras do Dr. Maruan e não nos conformar com dores que limitam nossas atividades, porque quanto mais a gente vai limitando, pior vai ficando. Então, assim, no início de uma dor ou no passar do tempo, você vai tendo limites de movimentos, de posições, a gente tem que procurar o apoio de médicos especializados em dor, né, Dr. Maruan? Agradeço a todos vocês. Curte aqui embaixo, comece a seguir a gente. Até a próxima.